Economia. Embora a crise mundial anunciada continue provocando prejuízos, o Brasil revela que está superando as dificuldades, tanto da pandemia como da guerra da Rússia com a Ucrânia. Pois é, né? Os avanços da economia no Brasil, lamentavelmente, não são divulgados como deveriam, inclusive ajudando, de repente, a provocar um sentimento de superação da população que foi vítima direta de uma pandemia, sendo obrigada a permanecer dentro de casa e que agora os autores dessa decisão do fique em casa dizem que as pessoas ficaram porque quiseram. Chega a ser nojento. Essa semana, assistimos aqui no ND Notícias a superação dos restaurantes, dos bares, com contratação de pessoal, com o movimento aumentando em 10%, 20%. Enquanto isso, a gente abre a imprensa nacional, é só catástrofe, só problema, só dificuldade. Não mostram o lado positivo do Brasil por outros interesses, que não são interesses voltados ao país. Mas os fatos superam as narrativas e mentiras. O Brasil apresenta índices que poderão surpreender com um crescimento superior ao da China. Está aí, os dados estão aí, é só pesquisar. Inclusive um PIB maior que dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Enquanto a Argentina, de Alberto Fernandes, aquele que veio visitar Lula na cadeia, alcança uma inflação de 80%. O Brasil poderá ter uma inflação inferior à dos Estados Unidos, que está por lá estável. Está estável nos Estados Unidos, na casa de 8,2%, 8,4%. Enquanto que por aqui o mercado financeiro reduziu a projeção de inflação de 6,6% para 6,4%. Ela está baixando. Essa economia de PIB, índices inflacionários, juros, deflações, está distante da realidade dos preços nos supermercados. E é isso que importa. Claro que é isso que importa para a maioria dos brasileiros. Mas, segundo o relatório do Banco Suíço, UBS, intitulado de Patinho Feio, a CISD, o Brasil ainda não terá uma desaceleração forte nos preços, tanto dos serviços como dos alimentos. Efeito rebote do início da pandemia, mas o nosso país vai reverter o cenário de alta dos preços antes de muitos outros países. E coloca também que depois de figurar com uma das inflações mais altas do mundo nos últimos meses, o Brasil, segundo o Banco Suíço, terá uma inflação perdendo força antes dos países ricos. São informações positivas, numa avaliação de especialistas que relatam dados concretos, enquanto que por aqui há interesses voltados ao quanto pior, melhor. Volto a repetir, chega a dar nojo. Observem que essas informações não são divulgadas pela imprensa como deveriam. E quando divulgam, sempre tem um mas. Imagina o Brasil com estatais abarrotadas de prejuízos, isso devido a desvios e ilegalidades, uma economia sustentando governos ditatoriais, com uma corrupção desenfreada e institucionalizada. Imagina a nossa situação. Como estaríamos hoje nessas condições? Ou acham que estaríamos muito melhores? Tá bom, pense nisso. Tem os que puxam para baixo e os que não veem porque não convém. Mas o Brasil está, sim, dando a volta por cima, apesar de todo o esforço contra. E batendo recordes, hein? Batendo recordes atrás de recordes no agronegócio. Em 3 anos e meio, para terminar, 3 anos e meio, com uma pandemia parando o país por 2 anos, na verdade foi 1 ano e meio, né? Por ordem do STF, governadores e prefeitos que fiquem em casa, mesmo assim o governo federal conseguiu mais de 4,5 milhões de empregos. E isso é fato, isso não é narrativa.
Mas isso, pelo visto, para muita gente não é notícia.